Pessoal, boa tarde. Eu sou o pastor Léo, da Igreja Nova Vida do Guará. Estamos aqui na QE 38 há 35 anos e estamos aí inaugurando um outro momento, um momento diferente, aproveitando um pouco essa onda da internet e do acesso à vida das pessoas através desse instrumento que é o podcast. E estamos aí com esse projeto de, pelo menos esse ano, estarmos abordando as questões que são mais pertinentes ao nosso trato cristão, ao nosso dia a dia, à defesa da nossa fé. E eu espero que seja um ano aí muito proveitoso. Nós vamos trazer convidados muito especiais aqui para poder estarmos discutindo assuntos que têm a ver com a nossa opção de fé, com o nosso caminhar cristão e a defesa da nossa fé. Por isso, assim, nesse dia eu tenho a honra e o privilégio de poder conversar com um grande amigo, um grande advogado, que é especializado no direito de família, de sucessões. Ele é professor e ele também tem uma larga experiência no campo do direito. Dr. Flávio Gruth, é uma honra tê-lo aqui, meu amigo. Eu espero que seja um tempo muito proveitoso. Que Deus te use aí para nos esclarecer. Você já tem toda a questão da ciência aí muito bem estabelecida, que eu sei. Mas eu sei que você também é um homem de Deus, frequenta aqui a igreja, caminhamos há muitos anos. Eu espero que seja um tempo bom para você. Fala um pouquinho de você. Léo, que alegria ser o primeiro convidado dessa solução inovadora aqui da Igreja Nova Vida, essa igreja que é tão importante na minha vida. Nos momentos mais difíceis que eu enfrentei na minha vida, eu tinha um suporte desta igreja e das pessoas que a frequentam, Legal. de todos os pastores. Então, é uma emoção porque é uma nova era da nova vida no meio social, através dessa ferramenta do podcast, que circula tanto, que atinge tantas pessoas. E realmente, quando eu estava vindo para cá, eu fiz a minha oração silenciosa no carro, com todo cuidado para prestar atenção, e pedi a Deus que me usasse para conseguir trazer alguma coisa de boa para os nossos ouvintes, para a audiência de Cristo, para a audiência da Igreja Nova Vida. Eu estou à disposição para a gente bater um papo bem informal e despejar algum conteúdo que seja útil para os nossos irmãos. Legal, Flavinho. Obrigado por você ter aceitado, viu, cara? Eu acho que vai ser muito bom. Bem, são assuntos que têm a ver com o direito, que é a sua área, e também, dentro do ponto de vista da nossa atuação como líderes, a gente tem que tomar certos cuidados. E existem algumas dúvidas, assim, em relação aos líderes, aqueles que estão à frente de um trabalho, que estão aí ocupando algum cargo em alguma igreja evangélica. Por exemplo, no caso, aí, entrando já no assunto um pouco da questão da ideologia de gênero, nós não podemos proibir as pessoas, nós temos muito interesse na vida das pessoas, independentemente da opção sexual que elas tenham, mas nós temos as nossas regras de fé, nós temos os nossos princípios, nós estamos muito interessados na vida da pessoa, né, no que podemos ajudar através do Evangelho. Mas é claro que às vezes isso não é um processo que às vezes pode trazer algum tipo de choque entre as duas partes, né? Aqueles que creem na Bíblia, aqueles que têm opção, apesar de acreditar que eles também creem em Deus, mas de alguma maneira há uma dificuldade ainda a se resolver. Por exemplo, eu não posso proibir que uma pessoa que se identifique como uma mulher trans frequente os cultos da Nova Vida, não tem problema algum. A minha preocupação e da abordagem jurídica que você sabe tanto, ela pode entrar no banheiro feminino, considerando isso como em shopping ou que o valha, ou há de certa forma uma autoridade sobre nós para impedir que isso possa acontecer, considerando que nós temos crianças e famílias aqui que frequentam o banheiro feminino, enfim. O que você acha disso? Ótima pergunta, bem sensível e bem complexa. Vamos lá. Nós temos atualmente, Léo, um vácuo jurídico em relação a essa questão. A verdade é que a sociedade vem passando por algumas transformações e, não raramente, o legislativo anda mais devagar do que as transformações da sociedade. Portanto, hoje nós temos essa abertura às pessoas trans buscando o seu espaço, buscando os seus direitos, mas em algumas situações a sociedade posta, que assim está há tanto tempo, ainda não está preparada. É preciso um tempo de transição, um tempo de calibragem. Por exemplo, imagine alguém que nunca tenha feito uma terapia. De repente faz uma terapia.
e aí quer em 30 dias implementar tudo o que aprendeu. Aquelas pessoas que convivem com aquela pessoa que está sob o processo terapêutico vão estranhar. Por quê? Porque aquela pessoa vai mudar radicalmente da água para o vinho. É preciso, portanto, um tempo de calibragem, é preciso um tempo de transição. Aqui, nessa questão que você colocou, nós temos ainda um vazio legislativo. Ainda não existe uma lei que defina de uma maneira clara essa questão do tratamento social. Às vezes a pessoa tem uma genitália, às vezes tem uma orientação de criança direcionada a algum sexo, masculino ou feminino, mas na cabeça quer ser tratada de uma maneira diferente. Então, nós temos até, em alguns estados, as leis chamadas leis dos banheiros públicos, mas que têm padecido por vício de constitucionalidade. E aí o que acontece? No Supremo Tribunal Federal, aí que é a novidade bem interessante, existe um tema submetido à repercussão geral, é o tema 778. Diz o seguinte: a possibilidade de uma pessoa, considerados os direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana, de ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso, do qual se identifica e se apresenta publicamente. Ok. Eu vou explicar isso. Lá no Supremo Tribunal Federal, quando determinada matéria é afetada ao tema de repercussão geral para toda a sociedade, todos os processos nas instâncias inferiores e a nível nacional são paralisados à espera desse julgamento. Então, nós temos lá um recurso extraordinário submetido à relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Está parado, porque no último julgamento nós já tivemos 2 votos do ministro, na última sessão, favoráveis a que as pessoas trans frequentassem os banheiros de acordo com a sua orientação. Ok. Certo? Bom, isso ficou sobrestado, suspenso por algum tempo, e agora, no dia 30 de janeiro, voltou ao relator e vai ser pautado durante este semestre. O que o Supremo Tribunal Federal decidir vai vincular todos os processos, porventura paralisados. Vai vincular toda a sociedade. Então, de uma maneira objetiva, hoje, existe lei para orientar? Não existe. O que tem que se fazer se tiver uma situação como tal? Tentar resolver com parcimônia, com educação, com razoabilidade, porque a gente não tem um arcabouço jurídico, não tem um assoalho de lei. A gente não está incorrendo em nenhum risco jurídico inibindo a pessoa de frequentar um banheiro feminino quando ela não é considerada mulher, segundo o que a gente imagina biologicamente. Do ponto de vista eminentemente jurídico, não. Porque não tem lei regulamentando isso. Lembra que eu falei que o legislativo chega atrasado? Entretanto, após o julgamento deste tema 778 do Supremo, aí nós teremos um direcionamento, aí nós teremos que segui-lo. Portanto, se o Supremo decidir que não pode frequentar, que o tratamento social tem que ser outro, aí todos nós estamos autorizados a coibir. Mas enquanto isso, nós estamos no vazio, nós estamos no vácuo. Aí a gente tem que ter uma parcimônia, uma razoabilidade para saber como tratar, porque os excessos podem eventualmente implicar danos morais para nós que eventualmente não resolvermos bem aquela situação. Mas até hoje está tranquilo, a gente ainda tem uma determinada autoridade, por exemplo, aqui nesse ambiente não autorizamos que você use um banheiro diferente da sua condição biológica, né? Perfeitamente. Tá ótimo. Hoje pode fazer a orientação, o direcionamento, assim, sem nenhum medo de ser punido. Maravilha. Outra coisa, doutor Flávio, vamos supor que um casal homossexual frequente a igreja, não há problema nenhum. Agora, quando eles estão abraçados, ou eventualmente num grupo de vida, eles estão ali abraçados, isso entendo que para algumas pessoas que professam a nossa fé pode trazer algum nível de constrangimento. Nós também orientamos para que os héteros não fiquem abraçados, para que isso não dê margem para que as pessoas imaginem que pelo fato de não ser héteros, a gente tenha algum tipo de discriminação. Mas a gente pode também, eventualmente, ditar as regras de comportamento ético ali em relação ao templo, de pedir isso, no caso de acontecer, porque a gente entende também que muitas pessoas elas têm essa intenção ruim de causar, de trazer
Eu já sei de situações onde isso aconteceu em alguns tempos. Então a gente também tem a condição e o conforto jurídico de dizer, olha, você, por favor, dentro do templo, pode ficar, ouvir a palavra, nós acreditamos que pode, sem problema nenhum, até ser ministrado pela palavra de Deus, estamos aqui para isso. Mas no que diz respeito ao comportamento, a gente também tem uma certa ingerência sobre isso, não? Léo, eu concordo contigo. Por exemplo, eu sou casado há 34 anos com a Silvia. Uhum. Eu e Silvia somos um casal cristão e heterossexual. Nós não nos beijamos em público. Nós não fazemos carícias mais quentes em público. Porque eu acho que nós temos que nos comportar adequadamente conforme o ambiente. Ok. Nunca te aconteceu, às vezes até na infância, na adolescência, eventualmente você está num bar, num restaurante, e o casal de amigos começa a se beijar de uma maneira mais quente, você se sente constrangido? É verdade. Eu sinto isso às vezes. Uhum. Muito bem, quando você procura uma igreja, uma instituição religiosa que seja, você quer, salvo o melhor juízo, você quer uma orientação cristã. Ok. Não é? Nós vivemos tempos de liberdade, mas nós não vivemos um tempo de absoluta falta de regras. Ok. Certo? Então, por exemplo, numa situação hipotética de um grupo de vida, que é um grupo fechado, que se estuda o homem e a mulher, que se estuda a vida familiar, que se estuda a Bíblia, não é o local adequado nem para casais héteros como casais homossexuais para se beijarem com mais força. Ok? Mas eu não vejo problema algum de orientar eventual casal homossexual que naquele ambiente não é admitido situações como tais. Ok. Por quê? Porque quem procura uma instituição religiosa tem que se submeter àquelas regras, desde que não sejam regras que segreguem, desde que não sejam regras que impõem aqueles dirigidos a uma situação vexatória. Bom senso, você tem ou você não tem. Portanto, para todos os casais de qualquer natureza, se vocês estão num ambiente de grupo de vida, um ambiente religioso, vamos nos comportar adequadamente. Tudo gira em torno, Léo, da forma como falar. Ok. Se eventualmente você agir com excesso, aí você está extrapolando o direito. E o direito não tolera que se extrapole. Aí pode ter algumas implicações legais. Agora, com jeito, com camaradagem. Se de repente se essa ordem não emanar lá de cima, mas se alguma pessoa orientada ficar observando, chegar ali no cantinho e conversar, talvez não haja... Ficou claro que não houve uma tentativa de se constranger ninguém, mas de alertar que algumas regras precisam ser respeitadas, tendo em vista o ambiente que a pessoa está frequentando. A gente também não tem problema com isso, né? Se eventualmente acontecer, nós estamos, de certa forma, amparados, né? Olha, isso a gente chama em direito, Léo, olha que interessante, de ponderação de princípios. Ok. Então, por exemplo, o direito examina algumas questões bem interessantes. Você certamente já ouviu falar mais do que eu, das testemunhas de Jeová, que não admitem transfusão de sangue? Sim, sim. Exatamente. Então, não é raro no tribunal, nos tribunais de uma maneira geral, que existam ações judiciais nas quais a família não quer autorizar aquela determinada cirurgia que implique a transfusão de sangue, por causa do viés religioso. Bom, lembra que eu te falei da ponderação dos princípios? Ok. Existe o princípio da liberdade da crença, liberdade da fé, liberdade da prática dos cultos, como existe também o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, quando essa questão chega no judiciário, o judiciário vai analisar o seguinte: entre a fé e a prática dos dogmas daquela instituição e o direito de preservar a vida, qual que prevalece? A preservação da vida. Ok, pesa mais, não é? Pesa mais. Bacana. Não é interessante isso? Ok. Muito legal isso. Agora, por exemplo, essa é uma outra questão muito interessante. As religiões que têm uma matriz africana, nós não sabemos que tem sacrifício de animais? Já existiram algumas brigas jurídicas das sociedades protetoras individuais, não, protetoras dos animais, né? E a questão da liberdade do culto, a liberdade da fé. É onde eles se amparam para poder continuar a prática de fé deles, né? Exatamente. Então é a ponderação de princípios.
Nessa situação, protege o animal ou a liberdade da prática religiosa? Liberdade da prática religiosa. Então, o direito é assim, é o tempo todo esse mecanismo de freio e contrapeso que vai regulamentar, voltando, a entrada ou não do trans no banheiro masculino ou feminino, diferente da biologia, ou então também nós vamos enfrentar nessa questão do eventual comportamento inadequado num grupo de vida. Repito, há liberdade, mas não há absoluta falta de regras. Ok. Entendeu? Entendi. Agora, é interessante, porque quando há essa prática dentro das religiões afro, né, do sacrifício de animais, isso é feito num ambiente mais controlado e que diz respeito ao momento deles lá. Eu nunca vi isso ser feito em praça pública. Eu já vi alguns trabalhos que o pessoal chama de despacho, feito nas esquinas ali, enfim, encruzilhadas. Eu já vi bastante isso aí no Rio de Janeiro, demais. Mas eu percebo às vezes que há uma certa resistência e até uma resistência mesmo do ponto de vista social de alguns segmentos de que se prega o evangelho numa praça pública. Né? Eu já recebi um vídeo recentemente aí da polícia impedindo que uma mulher cantasse corinhos na praça pública, corinhos cristãos em praça pública. A policial falou, você pode fazer isso dentro do seu ambiente cristão, na praça pública não, as pessoas podem se ofender. Existe já um certo nível de perseguição ou de resistência em relação a isso, que era muito comum, porque o trabalho evangelístico é em praça pública também, né? Mas falando um pouco disso também, Flávio, por exemplo, nós temos aulas aqui para crianças, nós chamamos de escola dominical, onde existe uma literatura própria para elas, baseada nos heróis da Bíblia, nos princípios bíblicos. E é isso que a gente faz, e existe um material específico para isso, que salvaguarda, claro, os princípios bíblicos e não abordam coisas que, por exemplo, material de educação, que hoje na escola pública é divulgado, em escolas particulares também, de certa forma, até imposto. Há algum tipo de poder do Estado sobre esse material que nós divulgamos e disseminamos entre as nossas crianças, que é eminentemente de princípios cristãos? Alguma possibilidade do Estado intervir nisso ou não? Não há possibilidade de o Estado intervir nisso. Se o Estado tentar se intrometer neste ponto, é possível de reparação judicial. De novo, quando eu, Flávio, quando você, Léo, eventualmente deixa os seus filhos no estudo dominical, você está deixando sob a tutela de uma igreja, com princípios cristãos. Portanto, nada mais natural, aliás, é até intuitivo, de que o material didático ofertado aos nossos filhos e aos nossos alunos tenha um viés, um amparo, um pano de fundo cristão. O Estado é laico. A Constituição, no seu artigo 5º, salvo engano, inciso 6º, garante a liberdade de crença, de fé, de cultos. Isso da literatura também, claro. Também, de qualquer forma que você pratique a religião, de qualquer forma que você pratique a Bíblia, que você interprete a Bíblia. O Estado não pode chegar com a sua mão pesada e direcionar. Você vai ser cristão, você não vai ser cristão. Você tem que seguir essa linha política, você tem que seguir essa linha política. Nós estamos preservados quanto a isso, então? Totalmente preservados. Porque essas crianças, Flávio, que vêm no domingo aqui e aprendem sobre pecado, aprendem sobre princípios cristãos, aprendem sobre homem, mulher, enfim, segundo a nossa profissão de fé, segundo aquilo que nós cremos, elas também sofrem um bombardeio absolutamente diferente durante a semana. Muitas que estudam em colégio público, elas sofrem um determinado bombardeio de outras ideologias que não são compatíveis com aquilo que a gente ensina domingo. Então, da mesma maneira que você não tem condição de intervir no que eles podem aprender durante a semana. Mas nós temos condição de tentar defender o coração delas com os princípios bíblicos da verdade. Isso não pode ser mexido, então. Não pode, Léo. Por exemplo, eu tenho um filho menor, com 15 anos. Eu não escondo o mundo do meu filho. Eu falo, olha, meu filho, o mundo tem isso, isso e isso e isso.
a minha forma de comportamento é de sua mãe. Os nossos ideais cristãos são esses. Você vai ouvir de maneira diferente aí fora. Mas os nossos ideais, os nossos exemplos e os nossos princípios são esses. Qual é uma forma de eu blindar meu filho, ou pelo menos tentar afastar desse bombardeio que você falou? Ok. Um ambiente adequado, por exemplo, com estudo dominical, de forma que naquele espaço, naquele momento, ele ouça a palavra de Cristo, ele ouça a interpretação da Bíblia, ele ouça a orientação de pastores ou dos dirigentes. Correto. Então, se o Estado tenta se intrometer, ele estaria exorbitando. E não pode exorbitar. Ele estaria se intrometendo na esfera individual do indivíduo e no poder familiar que nós, pais, temos para orientar os nossos filhos. Aqui na igreja é o local, o momento e o espaço adequado para nós semearmos essa palavra cristã para os nossos filhos. Aí fora pode acontecer o que quiser. Agora, Léo, sabe o que é interessante? Eu me lembro, no ano passado, né? Eu me batizei aqui na igreja, depois de uma grave doença. Foi mesmo. Essa questão do preconceito é muito grande. Assim como há preconceito, quem pratica as religiões de matriz africana, também há o preconceito de quem se converte ao evangelho. Foram várias as pessoas que falaram assim, Flávio, não acredito. Você, eu falei, eu. Nasceu de novo? Por que não? Né? Então a gente enfrenta isso. O ataque é muito forte. E o inimigo sempre ataca aquilo que está dando certo. É verdade. Não é? Se você está agindo errado, se você está contrário àquilo que a Bíblia preconiza, está tudo certo. O inimigo não te perturba. Mas se você começa a agir certo, aí já vem os ataques. Já percebeu isso? Sempre percebo isso aí, então a coisa está intensificada cada vez mais. Pessoal, então a importância de você trazer seu filho para a igreja, semear nele a palavra de Deus, princípios, que é uma maneira de você blindar o coração dele, de poder defender a fé, dele poder se preparar, são sementes de Deus, é a palavra de Deus, que tem como proteger o teu filho e resistir a todos esses mísseis, essas ideologias que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus diz. Flávio, continuando aqui, você sabe que é uma preocupação nossa, você é palestrante muito conceituado. Obrigado, Léo. Eu já estou aqui há muitos anos pregando a palavra de Deus também. Há uma preocupação nossa em poder não nos descuidarmos do discurso para que a gente não corra o risco de incorrer, né? E de correr o risco, na verdade, de poder estarmos usando termos que hoje em dia são considerados absolutamente fora de contexto político, que tem uma interpretação do ponto de vista racista. Eu te conheço, também você me conhece, a gente não tem nenhuma questão no que diz respeito a racismo, nós acreditamos na palavra de Deus, a própria Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas assim, há algum problema em nós abordarmos, por exemplo, a palavra homofóbico durante a pregação, ou falar homossexualismo? Eu já ouvi algumas críticas porque eu falei que Deus tinha uma casa grande, uma grande casa, e depois uma pessoa veio, cara, disse para mim, grande casa é coisa do tempo da escravidão, não se usa esse termo. Um patrulhamento, uma coisa meio doida aí, até onde a gente pode ir de fato, há essa liberdade de a gente poder usar esses termos, considerando que nós estamos ensinando, tentando ensinar a verdade a respeito disso, ou a gente também corre o risco de sermos aí cancelados, ou não que eu me importe com isso, mas há algum risco do ponto de vista jurídico em relação a isso? O que você acha? A gente está vivendo um tempo muito chato, né? Demais. Está muito sensível, tempo de cancelamento, muito mimimi. Mimimi, situações paradoxais. Está difícil. Mas veja, por exemplo, se eu venho na igreja, eu quero uma orientação daquele meu líder religioso. Ok. Tá certo? Se eu venho numa igreja, aquele líder religioso vai agir com base em quê? Qual vai ser o pano de fundo? A Bíblia, a palavra do Cristo. Ok. Nós temos palavras que são de domínio público. Xenofobia, homofobia, homossexualismo,
LGBTQIA+. Pode falar? São conceitos públicos. É Ok. claro que você pode falar. Agora, temos que ver com qual propósito. Então, por exemplo, se você está falando de uma questão sensível, por exemplo, como o homossexualismo, você pode pronunciar homossexualismo? Pode. O que você não pode falar? Por exemplo, isso não é orientação sua nem da Igreja Nova Vida. Está falando de homossexualismo e fale, olha, se aqui no recinto tem um homossexual, retire-se. Ok. Aí seria uma situação segregadora. Ou então, vamos odiar aquele que tem uma orientação política diferente da nossa. Aí é um viés segregador. Se eu falar, não caminhe com gente desse tipo, cuidado com esse tipo de gente, seria uma coisa, de certa forma, invasiva, ofensiva? Seria. É diferente você dizer assim, não caminhe com uma pessoa assim. Você pode dizer, por exemplo, neste ponto, a orientação da Bíblia é a seguinte. Ok. Viu como é diferente? Uhum. Você fez o direcionamento enquanto autoridade religiosa, mas da sua boca não saíram palavras de cunho segregador, sexista. Da sua palavra saiu uma orientação calcada nos ditames da onde? Da Bíblia. Ok. Então pode falar essas palavras de domínio público numa boa. É só tomar cuidado sobre como dizer e qual o propósito de dizer isso. Porque existem várias formas de você dar um enfoque a questões como tais. Olha só, uma coisa que eu me lembrei agora, Léo, que é interessante, que também foi um tema que foi visitado lá aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nosso TJDFT. Certa feita, um detento, durante o saidão, foi no culto religioso. E por ele ter ido no culto religioso, que bom! Acontece que a autoridade que fiscalizava o saidão disse que ele estava infringindo as normas e com isso quis regredir o regime dele, como se isso fosse uma falta grave. E essa matéria é verdade. E é o culto? E é o culto. Havia uma proibição para isso? Nunca houve a proibição, mas aquele sujeito que controlava as regras do saidão, na acepção dele, ele achou que aquilo seria uma afronta às regras do saidão. Uma desobediência? Uma desobediência. Provavelmente porque ele não professa aquela fé. Então você veja que é o mesmo fato que tem um tratamento diferenciado. Ah, o que é isso? Situações como tais chegam ao Tribunal de Justiça. Neste caso em concreto, o tribunal falou negativo. O fato de ele ter ido numa instituição religiosa assistir a um culto é um beneplácito. Ok. É alguma coisa de boa. É alguma coisa que vai contribuir para a reinserção desse detento quando ele No for primeiro momento. regresso. Exatamente. Receberíamos com o maior prazer do mundo aqui. Exatamente. Já recebemos, inclusive, alguns. Já recebemos aqui? Já recebemos. Veio Sim. um grupo grande, regresso aí, estava aí nessa situação, né, de saidão, e foi tudo muito bom, todos eles convertidos. Você via que eles eram pessoas absolutamente diferentes, caminhando para uma libertação completa. É impressionante. Isso aí que você está me contando é difícil de acreditar. É legal, né, trazer assim as questões concretas do dia a dia da advocacia, do direito. Sim. Porque, Léo, são coisas que são impensáveis, que acontecem. Elas, sim. Que acontecem nessa seara religiosa. Existe um preconceito com o evangélico, existe um preconceito com o católico, existe um preconceito com as religiões de matriz africana, existe um preconceito até com quem diz ter fé. E eu já sofri preconceito de ateus por eu ser um homem cristão e de fé. Pasme, mas eu já... O pior é zombarem da fé que você tem. E o que eu respondi? Não tem problema. Deus vai cuidar de você, independentemente de você acreditar ou não. Mas com o tempo foi me irritando. Eu sei como é que é, a gente passa por isso muito aí. Mas é aquela velha história, né? Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso. Mas então, Flávio, há esse conforto do ponto de vista do cuidado em se abordar determinados temas, né? O que a gente não pode é sofrer, o que eu acho injusto, e eu não estou disposto a isso, é sofrer uma mordaça no exercício da pregação da verdade, do evangelho, uma mordaça
que me impeça de trazer à tona, de trazer a revelação bíblica, trazer aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito desses assuntos, por uma preocupação do ponto de vista jurídico, de uma mobilização social. Não, eu acho que nós devemos, guardando esse cuidado que você diz, eu acho que realmente é importante, mas essas palavras podem ser usadas dentro de um contexto do ponto de vista de trazer a revelação bíblica, né? Isso num púlpito para 1.000 pessoas, para 3 pessoas, para 10.000 pessoas, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E nós que falamos ao vivo, de improviso, não é impossível, eventualmente, darmos uma derrapada. Não é impossível a gente empregar uma palavra de maneira equivocada. Mas o que deve ficar claro é qual é a nossa intenção. Qual é o nosso propósito em abordar aquele tema. Quer ver um detalhe interessante, Léo? Recentemente a gente não teve eleição? Sim. Né? Não teve aquela pecha de que os evangélicos seriam pró-Bolsonaro e que os não evangélicos seriam pró-Lula, direita, esquerda. E muito se criticava a igreja. Eu vejo uma diferença muito grande nisso. Eu acho que não se discutia política. Eu acho que se discutia comportamento. Entendeu a diferença? Ok. Então, a partir do momento que numa instituição religiosa, exemplo da Nova Vida, ainda que fosse no calor das eleições, você ou qualquer outro pastor falasse de algum assunto relacionado àquele momento político, vocês não estavam fomentando vote nesse ou vote naquele. Você estava abordando comportamento. Era o momento em que a sociedade tinha que parar um pouquinho e pensar quais são os ideais cristãos, quais são os princípios bíblicos. Então, o propósito sempre foi, aqui na Nova Vida que eu conheço, discutir comportamento, não candidato. Para você ter uma ideia, nós tivemos aqui, pessoal, ano passado, no próprio ano das eleições, nós tivemos vários temas aqui na igreja, e um desses temas era a política e a igreja. É como se posicionar, né? E mesmo dentro da igreja, de pessoas cristãs que acreditam na palavra de Deus, houve uma certa resistência. Houve uma certa não aceitação. Muitas pessoas criticaram pelo fato de nós colocarmos a bandeira do Brasil lá em cima, do lado ali, com o objetivo de quê? De estarmos orando por aquilo que representa o país, a nação. E mesmo assim, no ambiente cristão, houve algumas pessoas que questionaram, dizendo que a gente estava usando o púlpito para fazer um viés conservador. Bem, aí a gente vai continuar fazendo. A gente vai continuar fazendo, mas a gente precisa fazer da maneira certa. A gente vai abordar um pouquinho sobre família, especialidade do meu amigo Flávio. E Flávio, a sua experiência com o casamento, você que trabalha com isso todos os dias, que todo dia recebe um casal disposto a se separar, como é que é essa experiência aí, você sendo um homem de Deus, que conhece a palavra de Deus, tem caminhado diante de Deus, e também o advogado que tem que estar ali observando as questões jurídicas, e também que precisa ganhar, se manter através, infelizmente, disso. Como é que é isso para você? Como é que você lida com isso aí? Você viu que eu até me mexi, né, na cadeira, né? Foi mesmo, parece que você mexi, respirei. Léo, no direito das famílias, por exemplo, eu tenho 30 anos de direito, 30 anos na área de direito civil com especialização em famílias, sucessões e contratos. O ramo direito das famílias, tecnicamente no direito, não é o mais difícil. É o mais complexo para você conduzir. Porque todo mundo que chega no teu escritório está doente na alma. Ninguém casa para separar. Ninguém faz o contrato de casamento para rescindir. E o divórcio é uma rescisão antecipada de um contrato de vida. Ok. Certo? Então, por exemplo, eu sempre que vou receber um casal, eu faço a minha oração antes e depois. Eu não costumo receber casais, ou o homem ou a mulher, quando estão em processo, mais de 2 consultas no mesmo dia. Porque acontece um esgotamento mental, imagino, que é muito forte, principalmente na primeira reunião. Na primeira reunião, nós investimos 1h30, 2 horas, porque nós fazemos uma espécie de anamnese, que é um termo da psicologia que a gente procura saber o que aconteceu no passado. Por que aquele cliente sofre tanto? Uhum.
Então, nós temos sempre que ter aquele mecanismo de freio e contrapeso. Ok. De um lado, eu preciso de honorários advocatícios para sobreviver. Pois é. E aí? Porque eu tenho contas para pagar. De outro lado, eu também tenho aquela minha pegada cristã, aquela minha tristeza de eventualmente ver que aquela família está sendo desfeita por uma questão, às vezes, tão boba como a falta de comunicação que foi acumulando ao longo dos anos. Em algumas situações, Léo, eu já consegui, mesmo sem querer isso, eu já consegui reconciliar casais. Então, os meus honorários que iam ser de X, Y, Z, viraram um X negativo. Um crédito na eternidade, né? Boa. Mas o que acontece? Quando eu chego para essas pessoas e depois eu vejo essas pessoas juntas novamente, elas vão multiplicando as indicações. Olha, aquele advogado é humano, aquele advogado é humano. Você percebe alguma diferença entre os casais... Você recebe casais cristãos também nessa situação, Flávio? Recebo. Muito. Assim, vamos colocar em percentuais de casais que não são... que professam a fé cristã evangélica e entre aqueles que procuram o advogado para se separar, que são cristãos evangélicos, de fato. Qual seria a proporção hoje? A maioria é casal cristão. A maioria é casal cristão. Sério, cara? Sério, a maioria é casal cristão que não age conforme princípios bíblicos. Léo, você já deve ter ouvido falar do casamento... líquido. Me fala desse conceito. O que seria o casamento líquido? O casamento superficial. Nós vivemos tempos de casamentos superficiais. Líquido por quê? Porque escorre pelas mãos igual líquido. O que seria um comportamento líquido assim, que você identifica? Muito bem. Enfrentamos uma crise. O que nós vamos fazer? Vamos tentar melhorar o casamento? Vamos tentar melhorar a parte sexual? Vamos tentar melhorar a lealdade? Vamos tentar melhorar a comunicação? Não. Restaurar a lealdade, exato, ótimo. Exato, não. Vamos separar, é mais fácil. Hoje em dia, os casais não agem como os casais de antigamente. E é mais fácil separar? Não é, divórcio é tragédia. Às vezes evita a tragédia, mas o divórcio tem um custo espiritual muito grande, Léo. Verdade, você tem razão. Certo? Olha, juridicamente, o que você tem que pensar? Eu sempre falo os 5 dedos, né? Você tem que pensar na separação de fato, na questão da partilha, na questão dos alimentos, na questão da guarda dos filhos, na questão da convivência. Filhos salvam o casamento, Flávio? Filhos, eles têm o poder de salvar uma separação? Segura, de certa forma. Vamos aqui para uma situação que é bem concreta do dia a dia, tá? Uma família tradicional hoje. O homem e a mulher estão casados. Ok. De repente vieram os filhos. Até 7 anos, que nós chamamos de primeira infância, a mulher está incumbida com maior força de cuidar da educação das crianças. O homem saiu para o mercado de trabalho porque ele é o mantenedor, ele é o produtor de riquezas. Aí o que acontece? Um afastamento físico, um afastamento emocional. O homem se preocupa apenas em prover financeiramente. E a mulher fica cuidando dos filhos. Bom, o tempo vai passando e os filhos crescem. Só que o casamento já está destroçado. O casamento perdeu o sentido. Porque o que segurava era um ou outro ir para o sacrifício enquanto os filhos não crescessem. Você me falou uma coisa interessante. Foi feita uma pesquisa com alguns casais e perguntaram o que era o casamento. Para pessoas, casais casados, de fato. Para as mulheres, 98% delas diziam que o casamento é uma relação de amor. Aquela coisa de andar de mão dada, aquilo para ela. E 100% dos homens disseram que casamento é basicamente constituir família. Ou seja, a impressão, a leitura que o homem faz, é exatamente o que você falou. Ele entra nessa jogada como provedor. Quando ele não é o provedor, historicamente eu vejo assim, casamentos muito em crise. Eu acho que o homem ele tem que atender algumas demandas do ponto de vista moral dele, trabalhar, trazer para casa. E quando isso não acontece, ele é um homem um pouco adoecido e sujeito a determinadas situações, até mesmo de desrespeito. A gente ouve isso aqui direto, aqui você sabe.
Mas é interessante o que você falou, porque os homens, para eles 100% é constituir família. A luz está paga, e a mulher dele está bem, tem uma comida na mesa, ele acha que está cumprindo com a sua obrigação. Mas se faltar a questão do romance, é crise, né, Flávio? Você acha É que... crise. Olha só, Léo, nós acabamos de falar do casamento líquido. Entendeu o que é o casamento líquido? Perfeito. Superficial, se há crise é melhor separar. Que não resiste à crise, né? Ao fogo da crise. Resiste, olha, escorre pelas mãos. Esse é o casamento líquido. E hoje nós estamos vivendo a época do divórcio grisalho. Sabe o que é o divórcio grisalho? É um divórcio mais de pegada feminina. Vamos lá naquele exemplo. Temos aqui um iter de um casamento. Nasceram os filhos cresceram, ingressaram na faculdade ou no mercado de trabalho. Uhum. Em determinado momento, a mulher e o homem estão ali entre 50 e 55 anos. Portanto, grisalhos. Grisalhos. Não é? Joia. 55 anos, o homem vai se aposentar. Quando ele se aposentar, ele vai voltar para casa. E quando ele voltar para casa, ele vai querer viver família. Ele vai querer viver romance. Ele vai querer viver sexo. Ele vai querer viver aquilo que ele não viveu durante tantos anos. Uhum. Em contrapartida, a mulher está exausta. A mulher está cansada. A mulher não aguenta mais aquela instituição família daquela forma que ela se desenvolveu. Ok. Fria. Então ela quer recomeçar. Ela quer um novo. E estar sozinha para ela, numa relação pós-divórcio, é um novo, é sedutor. Por isso que hoje nós vivemos a fase do divórcio grisalho, depois de todo aquele iter, todo aquele curso dos filhos crescerem, do homem trabalhar, prover os recursos, a mulher administrar o lar, ela vai chegar num momento em que ela vai se sentir menor. A mulher, eu não sei se isso é um dado real, Flávio, você deve saber. A mulher que procura mais o divórcio ou o homem que procura mais o divórcio? Esmagador. Mulher. A mulher? Mulher. Mulher é que procura o divórcio. Eu ouso mensurar que, pelo menos no meu histórico de advogados de advocacia, e por mim já passaram mais de 100 casais durante a minha vida, perto de 80% foram as mulheres que tomaram a decisão. Que tomaram a decisão do divórcio. Isso não parte do homem, na maioria das vezes? Não, porque o homem ele se satisfaz de manter o núcleo familiar. Se ele tem uma casa para voltar, se os filhos estão alimentados e as contas pagas, tá tudo bem, tá tudo numa boa. Mas a mulher não quer só isso. Como é que é para você esse conceito que está muito em voga aí, de, por exemplo, o homem, ele eventualmente se acha no direito de poder desfrutar de uma mulher do lado de fora do casamento, sem que isso comprometa o casamento dele. Segundo alguns pensam, não é um adultério porque não houve um envolvimento do ponto de vista sentimental. Foi algo assim no nível mais físico, em que o homem não conhece a mulher direito, em que ele apenas observava, desfrutava apenas de um corpo, de uma atuação sexual, mas que eles juravam que, a despeito de terem esse comportamento do lado de fora, eles amavam suas esposas e não queriam que isso acabasse com o casamento. Por isso que eles escondem o máximo possível para não destruir aquilo que eles consideram importante, mas ao mesmo tempo não consegue se livrar desse modus operandi, né, que isso já vem de uma tradição de família, já é algo que está impregnado no DNA dos homens machistas, enfim. Não quero nem usar isso, não sei se pode usar esse termo aqui. Pode usar. Pode usar. Autorizar, tá? Sim. Como é que você acha isso? Você acha que pelo fato de ter havido apenas uma conjunção física, isso não se processou no relacionamento mais sério? Isso é considerado adultério, isso pode trazer prejuízos para o casamento, isso é uma coisa aceitável hoje em dia ou ainda é um tabu? Léo, assim caminha a humanidade. E eu sempre costumo dizer que não adianta você amar sem ser leal. Eu amo aquela pessoa, se você não tiver lealdade. Eu entendo que a lealdade está intimamente ligada à fidelidade. Mas como que é o mundo real hoje? Quando o advogado de família recebe, por exemplo, uma mulher, e eu diria que 80% dos meus clientes são mulheres, acaba que nós sabemos das particularidades, das intimidades que acontecem intramuros, entre quatro paredes. Quem trai mais, Flávio? Está equilibradíssimo. Equilibradíssimo.
Ouso dizer que até as mulheres estão traindo um pouquinho mais. É mesmo? Exatamente. Hoje, nós vivemos um tempo de isonomia, de igualdade na questão da infidelidade. Mas o que eu percebo dos casais que adotam essa prática, sejam reiteradamente ou de modo sazonal? Lembra que eu falei no início aqui do nosso bate-papo da ponderação de princípios? Aham. O que é mais importante hoje? Manter o lar e toda aquela estrutura, casa, carro, os carros, as viagens, os filhos crescendo e contas pagas, ou manter uma atividade sexual intensa? Dito de outra forma, boa parte dos casais que estão fazendo um divórcio consensual, ou dos homens ou das mulheres, estão há mais de 6, 7, 8 meses sem nenhuma relação sexual. O afastamento físico é patente. Ok. E todo mundo sabe que está afastado, todo mundo sabe que está faltando alguma coisa, que é um dos pontos mais fundamentais. Uhum. Numa situação como essa, eu sempre digo, bom, você não tem interesse sexual no seu cônjuge ou você não tem interesse sexual por ninguém? Se não for por ninguém, é alguma coisa que requer um tratamento médico, É verdade. certo? Então, nesse mecanismo de freio e contrapesos, o que as pessoas estão fazendo? Eu até sei que, de repente, ele ou ela dão uma escapulida, entre aspas, né? É aquela relação aberta que eles chamam? Não chega a ser isso. Eu finjo que não vejo, mas eu sei que acontece naquele congresso, naquela viagem, naquela situação lá de fim de ano. Eu sei que aconteceu. Mas tudo bem, nós já estamos há 30, 40 anos juntos, eu não quero me divorciar para partir do 0 aos 50 anos. Então eu vou tolerar isso, vou fingir que eu não vi. Apesar de isso quebrar uma aliança Apesar. diante de Deus, Apesar. os desdobramentos de uma atitude Exato. adultéria, ela traz até problemas, elas conseguem desproteger seus próprios filhos espiritualmente. Ô, Léo, a infidelidade, a traição, vamos colocar assim na maneira mais informal. A infidelidade não é apenas uma traição ao seu cônjuge. A infidelidade é a traição a toda uma construção de vida que você fez, da sua família, é uma traição aos seus filhos, é uma traição a tudo. Não é tão simples a traição. A traição, ela pode ser apenas carnal ou apenas emocional. Eu acho que se você flerta, tá certo ou flerta? Flertar, né? Uhum. Se você faz o flerte, pronto, resolvi. Se você faz o flerte social nas redes, se você eventualmente faz o flerte no seu ambiente de trabalho de maneira reiterada, se isso for se aprofundando, ainda que não tenha um contato físico, isso pode ser enfocado como uma traição. Isso não pode ser descoberto antes de casar, não, Flávio? Não há sinais indicativos disso. Sabe por quê, pessoal? Porque eu não acredito que quem casa com uma pessoa não está casando com o CPF simplesmente. A pessoa está casando com Deus dela, está casando com os valores dela, está casando com a família dela, está casando com a missão dela. Então, assim, é uma escolha mais complexa e que a gente procura minimizar a chance de errar. Errar nisso é muito ruim. Você começa a faculdade, troca, né, Flávio? Mas casamento não, né, cara? Não. Olha, por exemplo, um ponto bem importante. Se você pega uma família esfacelada por um divórcio, que tenha sido causado por uma crise financeira ou por uma influência do sogro e da sogra, dos cunhados, você tem um tipo de sequela nos filhos. Agora, se você pega um divórcio que o fato gerador tenha sido uma traição, a devastação emocional na família, incluindo com os filhos, é redobrada. É verdade. Sabe? Porque Tragédia. os próprios filhos, eles se sentem traídos. Seja se foi a traição praticada pela mãe ou pelo pai, as crianças viram aquele ninho desmoronar por uma questão que seria superável. Mas é aí que está. As pessoas, Léo, ao invés de tentarem melhorar, ao invés de tentarem nutrir o casamento, elas preferem dar uma desafogada com a traição.
Isso tem as Com consequências certeza tem. espirituais e tem as consequências emocionais. Casamento, para dar certo, tem que ter consistência, resistência, paciência, um monte de ência. Casamento é opção, você tem que nutrir o casamento. Então é uma ciência. Exato. O casamento, ele não é infinito, ele é finito. Se você não adubar, ele vai apodrecer. Exato, semear e colher. Existe alguma diferença entre a pessoa, do ponto de vista jurídico, enfim, numa situação de celeuma, a pessoa confessar para outra ou a pessoa descobrir? Há uma diferença do ponto de vista jurídico? Isso pode trazer alguma... ou não? Do ponto de vista jurídico hoje, Léo, o direito não quer saber mais da causa do divórcio. Ok. Desde 2010, com a emenda constitucional 66, não se discute mais causa. Nós temos hoje o divórcio relâmpago. Eu posso me casar hoje, me divorciar amanhã ou algumas horas depois. Basta que eu fale, juiz, houve entre mim e ela ou entre mim e ele a quebra da afetividade e não há mais de minha parte nenhum interesse em manter a relação conjugal. Pronto. Não adianta você falar que apanhava, ou que era traído, ou que o cônjuge era perdoado. Não, isso acabou. Desde 2010 acabou. O divórcio no Brasil é o sistema mais liberal do mundo, Léo. Ok, então... Fala um pouco dessa questão dos homens e mulheres, dos papéis, que você entende um pouco sobre isso. Certo. Hoje eu percebo com uma nitidez muito acentuada que o homem não está no seu lugar, a mulher não está no seu lugar, e os filhos estão no lugar dos pais, administrando batalhas e removendo escombros da relação. Filho tem que ser filho, pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe. Eu percebo que existe, de um lado, uma campanha, abre aspas, para diminuir o masculino. Você acha isso? Acho. O masculino, de alguma forma, ele está sendo diminuído. Os homens estão entrando numa situação de passividade. E com isso, eles não estão mais provocando na mulher e na família aquilo que é inerente ao homem, que é a segurança. Não a segurança apenas financeira, mas a segurança do sacerdote da família. Então, a mulher, a partir do momento em que ela não sente segurança naquele homem, ela se desinteressa. Mulher quer segurança, homem quer ser reconhecido pelo seu esforço. Então, a inversão de papéis está tamanho. Eu acho, repito, que o homem tem que voltar a ser homem, a mulher tem que voltar a ser mulher. Eu acho que homem e mulher têm que baixar as armas, têm que baixar os escudos e viver as relações como devem ser, cada um no seu papel, e deixar de colocar os filhos para resolver problemas de adultos, porque criança tem que ser educada, tem que brincar, tem que ser feliz. O que tem de criança, Léo, que está administrando conflito de adulto... Está no lugar errado, né? Está num lugar completamente errado. O que tem de homem e mulher com feridas infantis à mostra na fase adulta, que não consegue se relacionar, é uma coisa absurda. Eu acho que as pessoas estão um pouco doentes. As pessoas têm que fazer uma reforma íntima, uma autoanálise e procurar a solução daqueles problemas. Como? Eu acho que o caminho principal, o primeiro passo, está aqui atrás de mim. Não sei se está aparecendo no vídeo. Ah, sim. A igreja. Tá, né, Paulo? Deus, É verdade. a Bíblia. A palavra de Deus. Olha, Os princípios de Deus. exatamente, conviver, Léo, com pessoas que tenham esse ideal cristão. O que causa muita briga hoje, Léo? Por exemplo, a mulher é evangélica ou católica, praticantes, vêm ao culto, vão à missa, e o homem não, o homem é ateu. Ok. Começa a surgir um conflito muito grande. É verdade. Por quê? Ah, não, que saco. Essa mulher não sai da igreja. Ah, não, que saco. Esse homem não sai da igreja. Ah, não, grupo de vida. Ah, não, encontro de casais. Sai do coral. Ah, não, acampamento. E eu, como é que eu fico nessa história? A gente sabe de bastante histórias assim. Então, Léo, você me perguntou do namoro. Eu acho que o namoro é a fase de observatório. Você, na fase do namoro, se você tiver um olhar mais atento, você já consegue ver as tendências daquele homem ou daquela mulher. Com certeza. Se ficar cego para isso é um risco muito grande, né? E você não ter um casamento de sucesso mais tarde.
Exatamente, porque as diferenças elas vão ficar evidentes. Enquanto você está apaixonado, desculpe, eu te interrompi. Não, é só, tá legal, tá ótimo isso aí. É só porque me veio agora a questão assim de saber, já que você lida com isso tanto, onde é que o dinheiro, às vezes, ele é o fator decisivo? Qual é o poder do dinheiro nesse nível decisório de divórcio? Será que ele ainda é forte o suficiente e que define casamentos bons e ruins, dependendo do trato do dinheiro? Como é que é isso aí para você? Você tem uma ideia de como isso funciona? Léo, eu tenho uma certeza, mais que ideia. O que mais causa divórcio hoje em dia são as questões financeiras. Sem dúvida. Campeã de bilheteria. Campeã de bilheteria. Campeã. Se a família enfrenta uma crise financeira, as crises de relacionamento, as crises com os filhos, as crises na condução das famílias, elas virão. E virão com uma força muito grande. Quando você tem um assoalho financeiro satisfatório, fica mais fácil vencer as crises. Agora, se você tem um padrão de vida X e esse padrão de vida cai, meu amigo, acabou. Acabou porque as famílias não se recuperam. Então, eu não tenho medo de afirmar isso. Essa questão relacionada a dinheiro é muito forte. Portanto, se você, mulher, se você, homem, estão namorando e vocês percebem, eventualmente, que aquele teu futuro marido ou tua futura esposa não serão adeptos ao trabalho, são pessoas preguiçosas, não precisa ser rico, mas precisa lutar, precisa trabalhar. Então, se você que é pai, você que é mãe, você percebe que aquele noivo, aquela noiva não dão um indicativo de que vão à luta, que vão tocar aquela família, que vão gerir aquela família, é tempo de alertar o teu filho, é tempo de alertar a sua filha. Porque sem dinheiro, tudo vai mal. E às vezes é irrecuperável. Porque a tendência que nós temos, Léo, é de comparar as nossas vidas com a do vizinho. Ok. Sem saber que às vezes aquela grama é sintética. Então, se você vê de repente uma família próxima prosperando e a sua não, você vai achar um culpado. E o culpado é seu marido, que não conseguiu produzir riqueza. Ou a culpada é a esposa, que ficou em casa e também não trabalhou. Isso tem sido motivo de separação mesmo, divórcio. Escancaradamente é o carro-chefe. Escancaradamente é o carro-chefe. É o que mais separa hoje em dia. Flávio, estamos caminhando aí para o final. Eu queria que você, sinceramente, cara, você vai olhar na lente da verdade ali. Fala para mim, pelo que você tem de experiência no Evangelho e pelo que você vê no dia a dia como profissional do direito, sucessões e famílias, no qual você é especialista e conhece de muito esse assunto. Você está desanimado com o casamento ou você acha que ainda há esperança? Bom, para a lente da verdade, né? O casamento vale a pena. O casamento não é uma instituição falida. Você ter uma família harmônica, você ver seus filhos crescerem, vocês desenvolverem projetos juntos, ainda é válido. Eu acho que o casamento, ele é uma instituição de sucesso. Amém. Eu acho que o casamento não pode ser desfeito na primeira crise. O casamento tem que ser cultivado. Agora, o casamento, para dar certo, isso é importante. Tem que ser uma relação a 3. Você, seu cônjuge e Deus. Amém. Quantas vezes, nesses 34 anos de casado que eu tenho, eu pensei, agora vai, agora é o divórcio, não há solução. Nada que um joelho no chão, uma prece sincera e aguardar o tempo de Deus não tenha sido eficiente para resolver. Maravilha. Léo está por dentro disso, conhece a minha família a fundo e é o conselho que eu deixo para vocês. Não desistam facilmente e coloquem Deus na relação. Senão, não tem jeito. Maravilha, Flávio. Considerações finais, o que você ainda tem a acrescentar desse mundo doido aí? Alguma outra ponderação que você queira fazer? Já caminhando para o final, se despedindo já? O que você tem para dizer aí para a gente? O que a gente poderia ter como solução? Você acha que mergulhar mais no Evangelho, abrir a sua casa para o Evangelho? O que seria hoje? Qual seria a solução? Se vocês fizerem isso, as chances de um fracasso elas são bem menores. Ô, Léo, eu acho assim, honestamente, que as pessoas ainda não conhecem a força de Deus, a força do Espírito Santo.
E eu não conhecia até 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, quando eu tive aquela doença terrível, a Covid. E hoje a minha vida, você sabe melhor que ninguém, desenganado 2 vezes, 37 dias de UTI, 12 em coma, 90% de perda de capacidade respiratória. E aqui estou. Eu realmente conheci o Espírito Santo. Você nasceu de novo 2 vezes? 4 de março. Aliás, está próximo. 4 de março é o aniversário, meu outro aniversário foi o dia que eu tomei alta do Hospital Sírio-Libanês. Uma nova vida. Exatamente, uma nova vida. Então é essa ponderação que eu deixo. Frequentem a igreja, ouçam a orientação dos seus líderes religiosos, sigam os ideais cristãos, o verdadeiro evangelho e procure ser bom, procure ser leal com seu amor, que o casamento vai longe. Amém. Gente, obrigado. Foi uma honra, Flavinho, ter conversado contigo. Obrigado, Léo. Pô, como é que foi rico esse papo, como foi bom. Eu espero que o Espírito Santo use essa conversa para falar o teu coração. Se você tiver um tempo de ouvir, de meditar, de perguntar, de querer participar. Nosso próximo assunto, provavelmente mês que vem, será sobre a gestão do tempo. Um assunto específico para os jovens do nosso tempo, sobre concursos, gestão do tempo, para que a gente possa estar aí melhorando a nossa capacidade de poder crescer, de poder se desafiar, entender que há um tempo para ser cumprido e esse tempo precisa ser aproveitado da melhor maneira possível. Flávio, obrigado, cara. Obrigado, meu irmãozão. Deus te abençoe. Obrigado pelo papo, pela conversa, pelo enriquecimento. Você vai voltar de novo aqui. Espero que sim. E eu vou me despedindo, agradecendo a vocês aí a oportunidade de estar com a gente. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Fica aí o nosso Time Live o mês que vem. Amém.